Beleza? Começamos? Fala pessoal, tudo certo? Estão ouvindo direitinho aí? Tá dando para ouvir bem? Vamos ver aqui, transmitir ao vivo com o André. Eu acho que vai. Que bom que tá ouvindo. Nós conseguimos aqui a conexão com o doutor André, tudo certo. Eita. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai aqui bater um papinho rápido para começar. Até o André conseguir se ajeitar lá com a câmera dele e tudo mais, que está de lado. Né? Agora melhorou. Oi, Driquinha, tudo bem? Bom, nós estamos aqui fazendo os preparativos. Esse negócio de fazer a live pelo Instagram é uma coisa que é relativamente nova para mim, em especial. O André faz bastante, mas para mim é relativamente nova. Então, hoje é um dia bastante especial, porque nós estamos fazendo a nossa primeira live nesse período de restrição, né, de quarentena, onde todo mundo está preso em casa e a gente sabe da grande dificuldade que é isso, né? Então, a intenção de fazer essa live, primeiro de tudo, é aproximar vocês da gente, né? Porque eu sei que nesse momento de reclusão e de estar preso em casa, quanto mais a gente tem essa possibilidade de trocar informação, de ver pessoas que a gente gosta falando assuntos que são interessantes para a gente, é muito interessante. Eu gostaria de receber vocês aqui na nossa live com muito carinho, dizer que não é... Isso aqui é um carinho grande que nós temos por todos vocês e que é muito importante que vocês estejam com a gente nesse momento difícil que todo o Brasil vive. Aliás, que todo mundo vive, né? Quem está comigo aqui hoje, para vocês já sabem, mas só para reforçar, é o Dr. André Weinert. O Dr. André Weinert, ele é médico nutrólogo lá da Health Me, da nossa clínica. Ele é um médico que tem uma experiência vasta em emagrecimento, tanto como médico que promove o emagrecimento dos pacientes, tanto quanto o médico que teve a experiência de emagrecimento de si próprio, de uma maneira muito intensa e muito importante. O André, ele foi um dos meus primeiros pacientes de balão intragástrico há cerca de 11 anos atrás. Passou por inúmeros procedimentos e teve um sucesso muito grande na perda de peso dele. Então, ele tem um gabarito, uma expertise gigantesca para poder ajudar a gente nessa live. André, eu dou espaço para você cumprimentar aí a nossa audiência, dar um oi para o pessoal e falar brevemente sobre qual é o seu papel lá na Health Me. Fique à vontade. Boa noite todo mundo. Obrigado, Serginho, pela gente bater esse papo, né? Que foi meio de última hora que a gente acabou combinando, mas acho que é sempre válido, sempre legal. Bom, a gente está junto na Health Me desde que ela iniciou. E eu venho, né, além dessa experiência profissional e a experiência pessoal, acho que primeiro veio muito mais experiência pessoal e que me ajudou muito na experiência profissional, né? E que nesse engajamento com os pacientes. Então, lá na Health Me, e a gente vai falar bastante hoje, né, desses procedimentos e aproveitando, já juntando nessa fase realmente de pessoas, né? Vamos falar bastante sobre balão, sobre as dietas restritivas, o papel, como que o nutrólogo pode ajudar, como que o nutricionista pode ajudar, como que o psicólogo, né, realmente a equipe multidisciplinar, né, o empenho de vários profissionais em várias linhas de frente, que é que na verdade acaba ajudando e acaba contribuindo muito mais para o sucesso do tratamento do paciente, né? E aproveitar agora, né, cara, que a gente está tá todo mundo em casa, fica até mais legal de fazer uma live e quem quiser participar, quem quiser interagir, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade e
vamos começar a tocar o barco, né? Vamos começar a trocar as ideias. Maravilha, maravilha. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta para falar, postem aí. O Gabriel, que é o Boninho, está lá no outro lado fazendo a nossa moderação e ele vai mandando as perguntas aqui para a gente vai discutindo no decorrer da live, tá bom? Bom, o nosso tema central hoje, ele é a respeito das dietas em período de restrição. Todo mundo sabe que quando a gente tem uma dieta um pouco mais agressiva no sentido de restrição, nós temos uma possível queda de imunidade, né? Por quê? Porque existe uma restrição energética. Quando você não tem quando você não tem um projeto para fazer uma dieta adequada, você acaba deixando a desejar na questão de volume de nutrientes, quantidade de nutrientes e qualidade de nutrientes. Então, como vocês sabem, nós trabalhamos hoje com métodos endoscópicos e cirúrgicos de emagrecimento. O André faz a parte clínica junto com os nutricionistas, mas o nosso carro-chefe são as intervenções minimamente invasivas, que são a gastroplastia endoscópica, aquela redução do estômago por endoscopia, e balões intragástricos, entre outros procedimentos que são restritivos, ou seja, o nosso trabalho é diminuir a quantidade de alimento que entra dentro da barriga do paciente, que o paciente tem a possibilidade de comer. Sendo assim, com a diminuição, com a diminuição do volume alimentar, nós temos também a diminuição importante do volume de nutrientes, sendo que muitos dos nutrientes são fundamentais para que nós tenhamos uma imunidade adequada, né? Para que você tenha um mecanismo de defesa dentro do seu corpo adequado para que todo micro-organismo, todas as bactérias, vírus, fungos ou qualquer coisa nesse sentido, eles encontrem uma resistência do seu próprio corpo. E isso depende muito do que nós comemos, do que nós colocamos para dentro. Então, hoje, o tema é exatamente isso. Vale a pena a gente fazer uma dieta restritiva hoje, nesse momento, onde tem essa possibilidade gigantesca de contar possibilidade gigantesca. Nós achamos que a possibilidade de termos uma contaminação em massa do coronavírus é bem grande. Evidentemente que a maciça maioria não vai nem saber que teve a contaminação. E por que não vai saber que teve a contaminação? Porque o paciente ele vai estar com a imunidade bacana. Então, normalmente, o paciente encontra um vírus ou a bactéria ou alguma coisa nesse sentido e ele automaticamente, entrando em contato, ele já cria anticorpos, ele já começa a ter uma barreira imunológica que impede desse micro-organismo se proliferar e se tornar patogênico, e se tornar agressivo àquele organismo. Então, é isso. Então, hoje, essa situação, o André saiu, ele teve algum problema aí, já está voltando, deu acenou aqui. Então, é esse que é o negócio. Hoje, nós estamos frente a uma grande pandemia do coronavírus. E por que nós temos que tomar cuidado com isso? Porque o vírus, ele é um micro-organismo que ele fica vivo, né, na superfície de uma série de materiais por até 5 dias. Ou seja, imagina a possibilidade de contaminação. Um indivíduo com corona, ele espirrou na maçaneta de uma porta onde passa muita gente. Todas aquelas pessoas que vão pegar a maçaneta e colocar nos olhos, e colocar na boca, a mão depois de tocar naquela maçaneta, está altamente suscetível a ter o vírus junto com ele. E para isso não se tornar um grande problema, o que tem que acontecer? A imunidade precisa estar bacana. E quando o indivíduo faz uma cirurgia bariátrica, ou quando o indivíduo coloca um balão, ou quando ele faz uma gastroplastia endoscópica, e o volume, por exemplo, a gastroplastia endoscópica, eu deixo 30, 40 dias de dieta líquida. Então, você imagina, um indivíduo hoje que fez... Eu tenho um paciente que fez a gastroplastia há 10 dias atrás. Como que esse indivíduo está se comportando? Nós estamos com cuidados redobrados com ele. O que estamos fazendo? Suplementação. Hoje não é que você tem uma dieta líquida, por exemplo, que você não tem uma dieta bastante servida de nutrientes, entendeu? De situações que você
tem a condição de se recompor a sua energia, a sua imunidade com uma dieta líquida. Então, a nossa discussão mais intensa hoje é realmente relacionada ao consumo de alimentos adequados, do jeito certo, para que você mantenha uma barreira imunológica interessante. Bom, existem inúmeros alimentos que trazem uma série de benefícios às nossas características imunológicas. Se você falar assim, olha, eu vou tomar vitamina C, minha imunidade vai bombar, eu vou ficar ótimo, vou ficar resistente a qualquer vírus. Não é exatamente assim. Existem inúmeras coisas que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, a saúde do intestino. Muitas pessoas elas acham que o intestino não tem uma função adequada para a questão imunológica, mas os intestinos são totalmente relacionados com a potência imunológica do indivíduo. Então, aquele cara que não come, por exemplo, legumes, verduras, coisas que fazem com que a flora intestinal seja bem trabalhada, estão bastante... Vão ter com problema. Calma aí. O André, manda de novo, então, a sua... Coisa que eu não vi ela aqui, não. A sua solicitação. Calma aí, pessoal, que vamos colocar o André de novo aqui na live. Manda para mim de novo, André, a sua solicitação aí. Opa, acho que foi. Adicionar. Vê se entra aí, André. Enfim, enquanto a gente vai conectando o André, vamos dar continuidade a isso. Bom, voltou, o André voltou. Enfim, então o negócio é esse. O intestino, ele é extremamente importante, porque se você pega uma série de nutrientes e seu intestino não está adequadamente funcionando, ele não tem uma qualidade da mucosa do intestino, ele não absorve os nutrientes que você está comendo. Então, não é simples assim, eu vou tomar vitamina e tá tudo certo, você entendeu? Existe uma série de coisas, existem uma série de suplementos, inclusive, que faz com que a mucosa do intestino, que existem umas células que são, parece ter um monte de cabelinho dentro do intestino, que ela pega todos aqueles nutrientes e faz com que aquela célula que chama Borden escova fiquem cada vez mais proeminentes, mais ricas nesses vilos, que a gente chama, que são capazes de abraçar mais nutrientes. E aí sim fazendo com que a imunidade do indivíduo dê aquela melhorada. Então, agora, André, você pode comentar alguma coisa em relação à parte da imunidade e dos nutrientes com a restrição das dietas, dos procedimentos endoscópicos de tratamento da obesidade? Tá, bom, acho que é legal a gente falar a primeira coisa, né, que é importante, eu vi uma parte que você falou, a internet infelizmente hoje em dia está muito ruim, né, a gente já sabe que caiu muito a qualidade da internet, então agora eu voltei. Mas, de qualquer maneira, sim, é importante falar que o risco existe, até porque geralmente os pacientes obesos também, né, Sérgio, não são pacientes, geralmente não são pacientes bem nutridos, né? Não significa que as pessoas acima do peso sejam pacientes que estejam com um quadro nutricional adequado. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, são pacientes desnutridos e que já tem uma mucosa intestinal afetada, já tem uma flora intestinal ruim, já tem um pH intestinal ruim. Então, são pessoas que já absorvem mal nutrientes, vitaminas, aliás, não só absorvem, geralmente são pessoas que consomem uma qualidade alimentar muito ruim, não são pessoas que fazem uma dieta balanceada. E aí, geralmente, são pessoas que entram num processo de restrição alimentar, né? Então, pelo processo de balão intragástrico, na gastroplastia endoscópica, na cirurgia bariátrica, né? Não vamos falar mais do balão intragástrico e da gastroplastia endoscópica. E são pessoas que já que já vêm de um processo alimentar ruim, então já tem geralmente um sistema imunológico um pouco mais afetado, um pouco mais difícil, né, de absorver os nutrientes, e entra num processo de restrição alimentar importante. Então são pessoas que estão comendo 2.000, 3.000 calorias por dia e que passam a comer 200, 300 calorias numa dieta. Eu não estou ouvindo o André. Vocês estão ouvindo o André ou não?
eu também não consegui ouvir o André. André, a internet aí não está muito boa, não. Ele tenta dar uma melhorada aí, André. Então, na realidade, esse negócio agora, vocês estão ouvindo, né? Para o André, ótimo. André parou. Vocês ouvem. Nada? Ninguém? Porra. E agora, o Gabriel? Quem está me ouvindo agora? Eu sim. Ótimo, ótimo. Obrigado, meninas. O André precisa sair e voltar. André, tá ruim o seu. O meu eles estão ouvindo, você não. Então, exatamente o que o André estava falando, né? De obesidade, porque o que é o nosso business aqui é obesidade. Então, nós lidamos com esse tipo de paciente com muita frequência. Eu não sei se vocês viram, quem de vocês viu aquela matéria que saiu agora que o obeso ele é um fator de risco para complicações do paciente quando ele é contaminado com coronavírus. Isso só para vocês terem uma noção do quanto que a característica alimentar do indivíduo é fundamental para que a imunidade dele seja bacana. Essa matéria, se eu não me engano, foi num grande veículo de comunicação aqui de São Paulo, saiu essa matéria falando que o paciente obeso ele é um indivíduo de maior risco para complicar depois da contaminação com o corona. Então, isso por quê? Porque eles não têm o obeso ele não tem um intestino bacana, né? Não tem um consumo de nutrientes adequados para que viajando aqui, então, vamos tentar o André de novo. O indivíduo não tem aquela flora intestinal bacana que faz aquelas vilosidades que eu falei para vocês. Boa, papito. Aquelas vilosidades do intestino não tão bacanas para abraçar os nutrientes, né? Então, como o André estava falando, o cara já não come bem, né? Se ele está obeso, é porque ele já não abraça as coisas melhores, né? Ele vai sempre para o fast food, para pizza, para coisas gostosas, palatáveis, mas que no frigir dos ovos são péssimas para poder servir como combustível. E a grande realidade é isso. A alimentação, hoje, nesse momento, ela tem que servir como um combustível. Você não vai no posto e vai colocar naquele posto sem bandeira, vagabundo, aquela gasolina com água ferrada para o seu carro, vai? Não. É a mesma coisa com a comida que você come. Agora, nesse momento que nós precisamos estar fortes, com uma imunidade bacana, para que quando pegarmos o vírus, se pegarmos ou não pegarmos, podemos estarmos bacana para nos defender dele, tem que mandar o combustível decente, que é uma nutrição bacana. Então, esse que é o negócio. Ter uma flora intestinal muito bacana, ter uma mucosa do intestino muito bacana. E essa mucosa do intestino não é de um dia para outro. É uma construção de uma mucosa intestinal bacana. Tem gente que se entope de tomar remédio, que adora um anti-inflamatório. Esses caras destroem a flora intestinal, destroem a mucosa intestinal. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Nesse momento, nós estamos construindo um ser humano mais resistente para encarar todas as agressões externas, que neste momento é o coronavírus, mas vão vir centenas de milhares de outras agressões, né? Então, André, continua, pode mandar ver. Eu não sei até onde parou, porque de repente eu sei que parou tudo, mas na verdade, assim, não é também a flora intestinal e nós somos muito inflamados, né? Não é só alimentação, é poluição, estilo de vida, privação de sono, estresse, etc. Então, nós somos seres inflamados e do dia para a noite
isso dificilmente é resolvido, né? Então, o que a gente vê hoje, até tem muita gente saindo na internet, o soro da imunidade, melhore sua imunidade. Gente, não adianta você fazer doses altas de vitamina C, com vitamina D, com selênio, com zinco, com ferro, com o que for, porque a imunidade ela não se modifica do dia para a noite. Você não melhora seu padrão intestinal do dia para a noite. Isso é como na parte do emagrecimento, como na parte de estilo de vida, são hábitos que a gente tem que criar, e hábitos vêm de mudanças de comportamento. E para você transformar uma mudança de comportamento num hábito, isso demora muito. Né? Não é do dia para a noite. Então, quaisquer alterações que, claro, que vale a pena ser feito, acho que no momento que a gente está agora vivendo, você colocar a mão na consciência e falar, olha, realmente eu preciso mudar, mas não só agora nessa fase de corona, pandemia, etc. O negócio é ter mudanças para o resto da vida, é você estar preparado para quaisquer outras enfermidades que apareçam. Não esqueça de uma coisa, a gente está vivendo a fase do corona, mas eu trabalho muito em hospital. Nos hospitais não tem só corona, nos hospitais continua tendo H1N1, no hospital continua tendo infarto, derrame, traumas, etc. Mas os infartados continuam chegando, os pacientes com AVC continuam chegando, os obesos com problema chegando, né? Então, são pacientes descompensados, né? Metabolicamente continuam chegando. Só que esses pacientes, se tiver uma afecção, por exemplo, agora nessa pandemia de H1N1, é óbvio que vai chance de ter um problema maior, a chance de complicação, é isso que a gente precisa quando você tenta fazer uma dieta restritiva. Acho que parou você, André, de novo. Não estou te ouvindo mais, André, aqui. Essa questão está falhando muito. Essa questão, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, depois a gente pode voltar entre nós um outro dia, né? Mas não tem problema. O fato é o seguinte, o fato é que, como o André estava falando, várias outras patologias estão ocorrendo. Então, nós precisamos nos preparar para que o nosso organismo esteja bem preparado para conseguir superar qualquer tipo de restrição de ataque externo. Então, a grande realidade é essa. Qual é o tipo de alimentação que a gente precisa para que nós não tenhamos uma baixa no momento desse? Lembrando, não adianta achar que você vai comer agora, puta, bom, agora eu vou comer salada. Porra, legal, agora que eu tô com corona até as tampas, eu vou comer salada. Não adianta, né? Você vai comer agora salada, para daqui um mês você tá ali legal, funcionando bem, para caso apareça uma outra coisa, ou você tenha uma outra exposição, você vai lá e vai estar preparado para aquela exposição. Então, nós vamos preparar uma lista de alimentos, de conteúdos para que o consumo desse tipo de alimento te leve para uma flora intestinal e uma mucosa intestinal mais adequada para que você possa se preparar para combater esse tipo de infecção. Então, a grande realidade é a dieta restritiva hoje, ela é adequada para se fazer em períodos de crise, onde você pode se contaminar a qualquer momento? Não é, não é. Você precisa, para que você faça uma dieta restritiva, com uma qualidade bacana, você precisa estar do lado de alguém que entenda muito, um nutricionista extremamente bacana e um nutrólogo, para que vocês possam tá suplementado da maneira correta, porque você tem inúmeras formas de evitar com que, por exemplo, que o seu intestino fique problema. Aí, voltou. Então, por exemplo, uma glutamina. A glutamina, ela tem uma possibilidade de ajudar nesse ambiente intestinal para te trazer para uma situação mais adequada de preparação para uma melhor imunidade. Então, existem inúmeras coisas nesse sentido que é possível fazer para tentar melhorar
o ambiente intestinal e de consumo para que você tenha uma imunidade melhor daqui a algumas semanas e se prepare para qualquer tipo de outro ataque. André, eu estava comentando com eles aqui na possibilidade de a gente fazer uma lista e deixar aqui no nosso, tanto no meu Instagram quanto no seu, e da Health Me, essa lista de alimentos que são De nutrientes. interessantes para fazer uma epitelização intestinal, para trazer uma coisa bacana para a imunidade, mesmo que não seja agudo, mas a médio prazo, né? Falou de jejum, né? Eu acho que o jejum nessa época não é o melhor dos mundos, não é necessário, né? Você fazer um jejum de longo prazo. O que você acha, André? Você acha que o jejum intermitente em fases de corona é bacana? Eu acho que limão, é legal a gente deixar bem receita da Drica. Jejum intermitente é um processo que a gente coloca, uma estratégia que é colocada junto de um projeto total, né? Então, pessoas que já fazem jejum intermitente, que já estão nesse processo, ok, legal. Pessoas que estão começando, querem começar, querem fazer, estão numa dieta restritiva agora, querem começar intermitente achando que isso vai emagrecer, aí eu não recomendo, primeiro, que não vai ter uma orientação profissional adequada a curto prazo. E segundo, que não é a melhor maneira de você buscar um equilíbrio, né? Então, nessa fase, é muito melhor fazer, porque a gente está mais em casa, óbvio que está muito mais propenso a comer, muito mais ansioso, né? Quem não está acostumado a fazer home office, por exemplo, que nem eu não estou acostumado, você olha a geladeira toda hora, então é muito mais difícil. Então, estratégias para serem colocadas agora numa loucura ou só porque acham que vai funcionar, geralmente não vão funcionar. Agora, pessoas que já estão acostumadas, já fazem jejum intermitente há tempos, que já é um estilo de vida dessa pessoa, porque jejum intermitente não é uma dieta, né? Tem pessoas que seguem isso como um ritmo de vida, dentro de um estilo de vida. Aí, ok, legal, continua fazendo o que sempre fez. Agora, se for para sair disso, colocar isso como uma tentativa de emagrecimento, não vejo motivo. A outra questão que você falou, da gente colocar uma lista de nutrientes, legal, mas vale lembrar assim, que lista de nutrientes serve como uma orientação de alguns nutrientes que realmente podem ajudar a melhorar o sistema imunológico. Não que vá curar a Covid, que não vai pegar, não vai ter infecção, ou que não possa piorar, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E é muito individual. O que é importante lembrar é que, na verdade, assim, não é só o nutriente que o paciente consome, mas é aquilo que, como ele absorve aquilo. Então, se você é um cara que está inflamado, tem uma flora intestinal ruim, se você é um cara que não absorve muito bem nutrientes, você pode comer uma tonelada, uma betoneira de vitamina por dia. Provavelmente 99% do que você consumir, você vai eliminar, não vai nem absorver. Então, não é o que você consome. Então, por isso que a flora intestinal, como eu falei no começo, é super importante, né? É de dentro para fora. Então, você melhora todos os canais de absorção dos nutrientes no nosso organismo, para que nosso organismo fique preparado para absorver tudo aquilo que você consome, e aí você consumindo isso de uma maneira regular, de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, a chance do seu sistema imunológico melhorar, é claro que existe. E nesse meio tempo, a gente faz uso da glutamina, a gente pode fazer uso da vitamina C, a gente pode fazer uso de antioxidantes. Pô, legal pra caramba, show de bola. Mas mantendo uma questão do sono de maneira regular, adequada. Não adianta também você não dormir à noite, dormir 5 horas da manhã, acordar 3 horas da tarde. Manter o ciclo circadiano regular e eficiente. Prática de exercícios regulares, tanto para manter o teu intestino saudável, para manter a sua flora intestinal legal, para você se manter ativo. E isso vai fazer com que o sistema imunológico fique legal. Agora, achar que fazer uma dieta restritiva e vou só fazer um jejum intermitente e não fazer mais nada, né? Passar a noite vendo televisão, acordar 3 horas da tarde, aí achar que essa quarentena é férias, né? Na verdade, aí eu não vejo benefício algum. Então, esse equilíbrio, essa regularidade, esse processo da gente, você tentar se desinflamar, entre aspas, melhorar todo essa parte ligação cérebro-intestino-cérebro e fazer com que o teu organismo funcione de maneira adequada é que vai ser muito mais efetivo, né? Eu vejo uma pessoa perguntando sobre o kefir. Kefir é legal também, né? Kefir do leite, kefir da água, né? São prebióticos.
e ajudam muito ao intestino funcionar. Tem muito paciente que consome o kefir, né? E a gente pode até depois falar. Já tem um post, inclusive, no meu Insta, falando bastante de kefir. A gente pode até um dia falar mais sobre o kefir. Então, o kefir melhora muito a parte intestinal, a permeabilidade intestinal. E aí sim que eu acho que as coisas podem dar uma... A gente pode começar a vislumbrar, né? Então, pacientes, voltando a falar de dietas restritivas, né? Então, pacientes de balão, que eu acho que é muito mais no foco da nossa conversa, pacientes de balão, pacientes de cirurgia bariátrica ou pacientes de gastroplastia endoscópica, hoje ele tem um risco maior de ser contaminado pelo Covid, que é o que está em voga agora. Não, ele não tem uma chance maior de positivar de positivar o vírus. Mas pacientes, tanto pacientes que fazem dietas restritivas, os pacientes de balão, geralmente agora, como faz uma dieta restritiva e o paciente de gastrobastia endoscópica geralmente fica um mês numa dieta muito mais restritiva, é óbvio que o organismo ele vai gastar aquela energia, ele vai ser difícil dele repor a curto prazo e pode ser que esse sistema imunológico um pouco mais deficiente tenha um risco maior de desenvolver o Covid, qualquer outra doença que seja, né, qualquer outra patologia, tem uma complicação um pouco maior. Então, agora, realmente, foi o que você falou, inclusive, né, quem não assistiu, assista, que foi um vídeo bem legal que você fez no seu canal do YouTube, falando dessas dietas e que não recomenda agora que sejam feitas cirurgias bariátricas, os pacientes não façam agora, nesse momento, nessa semana em si, né, nesse primeiro momento mais agudo, dietas muito loucas, restritas, ainda que se você está em casa. Então, isso que é importante. A restrição agora, demais, eu não acho que seja benéfico, tá? Porque Eu a acho chance que de você ter uma complicação, ela existe, pode ser maior. Então, eu acho que essa é a linha de raciocínio. Quem tem uma dieta bastante restrita nesse momento, não é que ele é mais suscetível a uma contaminação. Eu acredito que não é nem esse o grande problema, mas o problema maior é que você tem uma resistência menor, você pode fazer que um quadro que seria um quadro leve se torne um quadro mais exacerbado, mais importante. Então, esse é a questão de uma alimentação bacana agora. Em relação ao que comer, isso é muito claro, porque o que acontece? Como o André falou, existe um processo inflamatório crônico no intestino, em todo o corpo, que faz com que o indivíduo não absorva as coisas bacanas que ele tem que absorver. O que faz inflamar? McDonald's, Junk pizza foods, de né? frango catupiry, essas coisas gostosas, assim, sabe? Todas essas delícias. Então, essas inflamam, velho. Não tem jeito. Não, Vai não tem jeito. inflamar. Ou você vai lá, vai comer a saladinha, e não adianta meter aquele baita monte de molho em cima, sal, 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 sal. Não adianta. É ilusão. Então, uma saladinha bacana, carninha branca, carne vermelha é outra coisa que, não é melhor, não é bacana a carne vermelha, o intestino fica lá enroscado para sair aquele troço lá de dentro. É gostoso, eu sei que é gostoso, mas é muito melhor também dar uma acalmada nesse tipo de alimento, porque não é um alimento que vai fazer você se ferrar. É o conjunto da obra. Normalmente, quem manda um McDonald's uma vez por semana para dentro, vai mandar uma pizza também, e no final de semana vai querer um sorvetinho e vai ter um outro negocinho logo na sequência. Então, é isso que é o importante. Não é uma atitude, são várias atitudes. Tem que fazer exercício físico, série de coisas. Metabolicamente, ele ajuda muito vocês. Então, você entende que não é só comer, deixar de comer o Mac. Tem que comer bem, comer a saladinha, comer bacana. O Wagner chegou agora, nosso personal, ele já pode falar com bastante tranquilidade em relação ao exercício físico. O exercício físico, ele também ajuda, né, nessa composição, dessa construção desse organismo saudável. Ele é muito importante, aliás, o exercício físico, sempre que a gente tem a oportunidade de estar fazendo com frequência, ele libera substâncias, endorfinas, uma série de outros hormônios
que fazem com que a nossa habilidade de defesa contra micro-organismos também melhore. Então, é isso que eu estou te dizendo. Não adianta achar que vai mandar um Mac, que vai mandar a pizza, que vai mandar o Habib's e blá, 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 e está tudo certo, sem fazer um exercício, sem nada. É importante fazer um conjunto. Isso que é importante. Aí falando até, você sabe que eu vou muito para trabalho no hospital, tudo, né? E nessa crise do Covid eu estou indo para os hospitais e estou tendo contato com os pacientes, tanto os pacientes a menos quanto os pacientes mais graves em UTI, com o corona nos hospitais. E o que eu reparo assim, o que eu reparei nos hospitais do tempo passado, é que a grande maioria hoje, aqui no Brasil, não é tanto, tem o paciente mais idoso, mas tem pacientes jovens e são os pacientes obesos. E ontem eu estava numa outra reunião grande com discussão na parte da nutrologia, e que é uma das coisas mais importantes quando a gente, principalmente no paciente mais grave, e pacientes que não estão nem se alimentando, estão entubados e estão com a dieta por sonda, é a relação da gordura que a gente vai dar para esse paciente, porque são pacientes que têm um problema de pneumonia muito grave, né? E a relação que a gente vai ofertar para esses pacientes do ômega 3 com ômega 6, principalmente, ela é muito, ômega 6 para ômega 3 é muito importante. Então, quando se dá uma oferta de ômega 6, que é uma gordura que a gente usa, mas uma gordura mais pró-inflamatória, uma gordura que inflama mais, com menos ômega 3, a tendência é o paciente piorar, ter uma piora, né? Então, não estou falando que o ômega 3 também, você vai tomar ômega 3 e vai melhorar, não estou estimulando o consumo de ômega 3, que sai comprando cápsula de ômega 3, pelo amor de Deus, né? Mas é importante ter essa relação. Então, quando a gente fala de junk food, de McDonald's, de fast food, de pizzas e etc., são dietas com um grau muito grande de gordura e de gordura saturada, de ômega 6, que é uma gordura insaturada, poliinsaturada, que a gente chama, mas tem um potencial inflamatório muito grande. E esse potencial inflamatório e pacientes obesos ainda, se adquirir qualquer tipo de infecção, ter a chance de piorar, a chance de ter um quadro grave, ela é muito grande. Então, a gente falou do intestino e agora nós estamos falando do pulmão, para você ver a importância do alimento, como ele é para o coração, para o pulmão, para o intestino, mas mesmo não só na saúde, como na doença também, né? Então, o que eu coloco assim, se você tem que consumir carboidrato, tem que consumir proteína, tem que consumir gordura, mas tudo de maneira equilibrada. Quando a gente faz esse tipo de dieta, que é a dieta mais gostosa, mais fácil, a gente, além dos conservantes, corantes, do açúcar, a gente tem que falar das gorduras, a gente tem que falar da qualidade das gorduras também. Então, gordura a gente precisa consumir, até porque todas as células do nosso organismo, ela tem uma capa de gordura, é importantíssimo que tem esse consumo. A gordura ela é responsável por absorver a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, formação de hormônios. Então, tem uma série de fatores que ela é super importante no organismo, mas a qualidade é fundamental. Então, não adianta você também querer só tomar um probiótico, uma vitamina C e comer 5 pedaços de pizza, não fazer exercício. Então, a relação da gordura é importante. O consumo é legal, mas essa relação dessa gordura menos inflamatória. Então, vira gordura de fonte de ômega 3, de fonte do peixe, ou se você não quer consumir do peixe, de fonte de oleaginosas, de frutas mais gordurosas, é super importante. Então, eu acho que é importante a gente falar tanto da parte de probióticos, que a gente falou bastante, de absorção, e do tipo de carboidrato, né? A gente já sabe que os açúcares. Então, outra dica que eu dou para todos os pacientes que querem consumir, na verdade, a gente precisa consumir carboidrato de boa qualidade. Para de desembrulhar e começa a descascar. Carboidrato bom é aquele que você descasca e não desembrulha. A gente está acostumado a desembrulhar. Então, aí entra os carboidratos simples, né? Então, a farinha branca, é o açúcar, é a guloseima. E aí, quando a gente fala de descascar o carboidrato, nós estamos falando de tubérculos, nós estamos falando de alimentos de boa qualidade, alimentos carregados em fibra. A fibra é muito importante para o nosso intestino. Dar probiótico e ter uma dieta paupérrima em fibra, também você vai jogar uma grande parte desse probiótico, você não vai aproveitar, não vai ter o consumo, não vai ter a absorção correta, não vai ter a interação correta. Então a fibra funciona muito bem. Então é fibra. Então fazer dietas restritivas, né? Voltando à história do balão, voltando à história de tudo, é
infelizmente, são fases que a gente coloca para o paciente que ele fica um pouco mais restrito disso, né? Então, o paciente está numa dieta líquida, então a gente tem uma restrição calórica, uma restrição de oferta nutricional para esse paciente a curto prazo, que é passageiro, que em fases né, de normais de temperatura, passa muito rápido e geralmente eles tocam super bem e não tem nenhum problema, né, de saúde. Já nos pacientes bariátricos a gente vê um pouco mais de complicações, né, principalmente os pacientes que fazem o bypass, que têm deficiências por conta de desvio de intestino e tem falta de absorção de alguns nutrientes. Mas voltando né, só para a gente fechar, falando de consumo de alimentos não só a quantidade, mas a qualidade deles. E não a gente, quando fala de qualidade, a gente pensa só no açúcar. Não, você tem que ter fibra, você tem que colocar o probiótico, então de nada adianta você querer fazer um monte de coisa e continuar tendo uma dieta muito ruim, uma dieta pobre realmente em nutrientes. André, e me diga uma coisa, para a gente caminhar para o final aqui, eu queria que você comentasse sobre duas coisas. Primeiro, em relação à proteína animal e o intestino, porque eu comentei da carne vermelha aqui e alguns estudos mostram que a carne vermelha realmente é prejudicial, a absorção não é tão bacana, ela tem um componente aí que pode levar até um aumento da chance de neoplasia de cólon e algumas outras coisas nesse sentido. São estudos, evidentemente, a gente vai continuar comendo carne, mas em relação à possibilidade de caráter inflamatório da carne, principalmente a vermelha, o que você acha disso? Se tem problema, se não tem problema, se existe uma quantidade bacana, um equilíbrio nisso. Então, essa é uma primeira coisa da carne vermelha, que eu particularmente acho muito interessante, mesmo porque eu era aficionado por carne vermelha, e hoje eu diminui muito a carne vermelha, eu como hoje uma vez por semana no máximo, então é do meu interesse também. E algumas sugestões para que as pessoas tenham os alimentos que tenham caráter menos inflamatório, porque essa que é a ideia, não é uma lista de alimentos que aumente a imunidade ou que previna alguma doença, é uma lista de alimentos, umas sugestões de nutrientes que fazem com que o processo inflamatório seja menor e muitas vezes seja otimizado essa proliferação celular da mucosa intestinal em prol de um aumento de absorção e, com isso, a imunidade. Então, são essas duas questões que eu acho que a gente pode finalizar. A carne, de modo geral, proteína animal, focando um pouco na carne vermelha, e os tipos de alimentos que fazem uma proteção para que nós tenhamos uma possibilidade melhor de melhorar a imunidade. Bora lá. Bom, vamos lá. Então vamos começar pela carne vermelha, né? A carne vermelha ela é necessária para a nossa sobrevivência? Não. A proteína animal é necessária para a nossa sobrevivência? Não. A gente pode viver sem carne vermelha e sem a proteína animal, de uma maneira geral. A gente pode viver estritamente sem. Voltou. Continua. Puta que pariu. Para terminar aí. Justamente no ponto mais interessante, onde interessava para mim, e você vai cair, né? Coisa chata isso. Mas, de qualquer maneira, ele vai voltar para dar esse último, para falar um pouquinho desse negócio. Vocês que estão aí, curtem carne vermelha, consomem muito carne vermelha, isso é uma questão que é uma tendência muito frequente na nossa sociedade agora, diminuir esse consumo, né? Eu acho que a galera está ficando um pouco mais consciente no sentido de comer muita carne vermelha, proteína animal, trazendo um ambiente mais não tão carnívoro, né, para o dia a dia, né? E então eu quero saber também de vocês aí, coloca aí, escreve aí pra gente quem curte aí uma carninha vermelha aí, vai dando um joinha aí, eu quero saber. Eu gosto. Vai lá, André, você curte, né, velho? Tá ligado? Eu gosto. Mas então, na verdade, a carne vermelha, a proteína animal, a gente não precisa da proteína animal, tá? O que a proteína animal tem são alguns fatores um pouco diferentes da proteína vegetal,
é que a proteína animal ela é uma proteína que a gente chama de alto valor biológico. O que eu quero dizer? Que ela contempla os aminoácidos que a gente necessita ingerir de uma maneira mais concisa. Tá? Então a gente consegue absorver esses aminoácidos e não tem nem e a digestibilidade delas, né, em proporção da carne vermelha, da proteína animal, principalmente de ovo e leite, ela tem uma digestibilidade boa, tá? A gente consegue absorver esses aminoácidos bem, né? Os aminoácidos, tá? E que não tem nenhuma proteína vegetal única que tenha essas características. Mas você consegue, dentro da proteína vegetal, juntar a velha história do arroz com feijão. Né? O que falta no arroz, o feijão completa e vice-versa, e eles se contemplam. Tá? Mas exatamente isso. O que acontece, a proteína, principalmente a carne vermelha, realmente ela tem um potencial inflamatório maior, né? E tem pessoas, e aí vai muito também a gente fala de genética, tem pessoas que têm um potencial maior para absorver a carne melhor, para digerir carne vermelha, absorver melhor, mas de uma maneira geral, que trabalhos mostram que realmente um potencial inflamatório e ela tem alguns trabalhos têm demonstrado, principalmente a carne, quando né, o DAD, etc., ela tem o potencial de aumentar o risco de câncer de colo, de câncer de intestino. Churrasquinho, então, hein? Churrasquinho. Pessoas então, que realmente... principalmente quando você cria as pessoas que gostam daquela carne que fica aquela crosta mais escura em cima, aquela crostinha ela tem um potencial cancerígeno um pouco maior. Mas a carne em si, ela gera um potencial inflamatório intestinal maior, ela tem uma dificuldade, né? Não estou falando agora falando da carne em si, porque ela é carregada em gordura e porque ela tem outros nutrientes ali que, junto com o que você come, ela tem uma dificuldade, então ela gera um processo inflamatório maior, sim. Retirar Saiu. Sai e volta de novo, André, para terminar. Gosta, a Eva adora o churrasco, eu também adoro o churrasco. Mas você viu que o André falou que o negócio é o churrasquinho, que é low carb, né, Nalu? Nalu sabe bem como é que são essas coisas. Então, mas na realidade, esse negócio do churrasquinho, eu estudei isso aí há uns 5 anos atrás e já entrei em pânico, porque naquela época eu detonava no churrasco. Então, e sim, ele aumenta a possibilidade de câncer de cólon, né? No churrasco, aquele tostadinho, sabe aquele que você faz bem gostosinho, que você sela, dá uma... Então, aquilo ali, quando fica mais escurinho, não é legal, não é jogo. Então, é isso que o André estava falando. Não dá para a gente comer toda hora, né? E aqui, Lidiane, você tem toda a razão quando você fala das porcarias que eles dão para os animais, né? Hormônio, um monte de coisa, aquelas coisas estragadas, nojenta. Então, eu acredito que sim, a gente precisa estar esperto nisso, porque o que a gente come, comeu alguma coisa antes, né? E tomou remédio antes e tudo mais. Então, é bem estranho isso. O André deixou aí, ele deixou para a gente ver aí alguma coisa. O que será isso? A geladeira dele. Enfim, o negócio é exatamente esse. Quando você come uma carne, um frango, lembra daquela história do super frango, que tomava um monte de hormônio? Então, é isso. Toda vez que a gente vai comer alguma coisa, com certeza essa coisa já comeu alguma coisa e ela já tomou uma série de remédios. Então, a gente está comendo o que ela comeu e tomando o que ela tomou. Quem não lembra daquela história do cupim? Lembra o cupim, aquele que é aquele lombo do boi? O cupim o que tem dizendo aqui? Pronto. Calma aí. Eu acho que eu coloquei pessoa errada aqui na live com a gente. André, essa geladeira não é sua, cara. Chama de novo aí pra você entrar. Ai, cacete. O Instagram tá ficando louco, galera. Nós colocamos outra pessoa aqui na geladeira de terceiros aqui, invadir uma casa de alguém. Mas não tem problema, agora o André deve estar entrando.
Sensacional, hein, meu? Pô, Só essa você, geladeira né, não é pra estar minha, na não? cabeça da pessoa uma hora dessa, hein, velho? Pelo amor de Deus. Ai, ai, é isso, galera. Você tá vendo? Ai, Já, como cara. já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ó, a internet, eu sei que tá difícil porque tá todo mundo usando a internet, né? Tá caindo pra caramba, mas não vão vencer. Mas essa geladeira não é minha. Agora, eu queria saber quem é essa pessoa. Olha que a pessoa apareceu ainda aí. Quem for, coloca aí. Se acusa aí, pessoal. Se acusa aí. Ai, foi boa, cara. Ah, ótimo, ótimo. Então, para terminar, nós estávamos falando aí do... Pois Ai, é, ai. Drica, você tem que ensinar a gente a fazer melhor esse negócio aqui. A gente está muito amador, mas tá bom. Foi a O, Nádia do Tegóis. churrasco, pronto, vamos passar. Foi a Nádia Tegóis. Ô, Nádia, desculpa, meu, não foi com a intenção de invadir a sua casa, não, e mostrar para todo mundo, tá? A sua geladeira tá bonita, tá bacana, mas me desculpa. Ah, Vai lá, então, meu. antes que caia de novo, né, cara, porque a internet tá muito ruim, da carne era mais ou menos isso, bem de leve. A gente pode depois até fazer um negócio mais devagar, falar de trabalhos de carne, falar do frango, falar de um monte de coisa. Acho que é legal de falar de proteína animal, fazer uma live mais com calma, acho que a gente pode fazer. E em relação a alimentos que podem melhorar toda a parte imunológica, não tem muito segredo, cara. A alimentação mais saudável possível. Então, fibras são importantes, né? Então, quando a gente estava falando no começo de probiótico, mas as fibras, então as fibras a gente encontra em verduras, nos legumes. Então, fazer um prato de salada, fazer um prato com leguminosa, fazer um prato com grãos, né? Então, as fibras são importantes para a manutenção do pH intestinal, para a manutenção da flora intestinal. Colocar isso num prato, colocar carboidrato de boa qualidade, né? Então, aquela coisa que eu falei, para de desembrulhar, vamos começar a descascar o carboidrato. As frutas também é legal. Fruta, deixa uma dica para vocês: comam frutas. Não, claro, o suco é legal, beleza, mas está com sede, toma água. Está com fome, come a fruta. Né? Comer a fruta é muito mais legal do que você fazer só consumir o sumo da fruta, né? E acho que é uma coisa muito mais saudável. Proteína tem que ser. A proteína, quando a gente fala de proteína, o consumo de proteína legal para você ter toda a parte metabólica da proteína de maneira eficiente, em quantidade adequada e da maneira adequada. O que eu quero dizer maneira adequada? É você consumir a proteína. Se você tiver que consumir 100 gramas de proteína por dia, não adianta você consumir 1 quilo de carne à noite, na hora que chegar em casa. Ela tem que ser consumida nas refeições de uma maneira mais quebrada, né? A palavra me fugiu agora, para você ter essa absorção mais correta e de um melhor aproveitamento. E importantíssimo, hidratação. A galera não se hidrata. Hidratação é importante. Então, eu tenho que tomar quanto de água? 1 litro, 2 litros, 3 litros? Eu não sei quanto você tem que tomar de água. Depende do seu peso, depende da sua atividade, depende se você está no sol, depende da temperatura. Você quer uma dica? Vai fazer xixi, a hora que você olhar o seu xixi, ele tá clarinho, legal, você tá hidratado, né? Teoricamente, a hidratação tá boa, se você não estiver tomando diurético. Se o xixi tá mais escuro, acende um sinal de alerta que está mais concentrado, tem que tomar um pouco mais de água. A água é outra coisa, que a hidratação, ela não é volume, ela é fluxo. Então não adianta também chegar em casa e virar um balde de 3 litros de água, deitar e dormir, que você não está se tratando porcaria nenhuma. Então, hidratação é outro fator importante. Então, e consumo da gordura, que a gente falou bastante aqui nessa live, gorduras de boa qualidade. Então, as gorduras de fontes de oleaginosas nas frutas, que você quiser consumir a fonte de proteína animal, do leite, por exemplo, também tem alguns fatores legais. Então, esse conjunto dessa estratégia que a gente vai fazer, que você vai ter adquirido conforme passa o tempo, isso vai fazer que você tenha um sistema imunológico presente, legal, junto da prática de exercício, junto de um sono, que é importante. Então, não adianta você fazer uma coisa ou outra. Não existe um vilão e não existe um mocinho, né? Existe um conjunto de fatores. Na hora que você fizer direitinho, a coisa funciona. Se você não estiver fazendo direitinho, a coisa não vai funcionar, tá? Então, consumo de carne vermelha pode? Teoricamente pode, não vai fazer mal, né?
É claro que o consumo de carne vermelha em excesso não é legal. Então, assim, é tudo muito individual. Quando a gente passa aqui, eu acho que é legal, sempre falo isso quando eu estou falando com... eu vou gravar um vídeo ou falo numa live, a gente está generalizando, né, Sérgio? Acho que é importante deixar. As pessoas têm que levar a mensagem, mas não como uma verdade absoluta. Porque cada um é cada um, né? Então, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua genética, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus prós e contras, mas de uma maneira geral, se você conseguir seguir pelo menos o básico, você já começa a funcionar. E aí o individual entra, e aí entra o profissional dentro da sala, dentro do consultório, que vai olhar para você e falar, olha, aqui você precisa disso, tira aquilo. Então, acho que isso é importante. Tudo que a gente coloca numa live que abre para todo mundo, de uma maneira, nós estamos generalizando, né, e não individualizando. A individualização é importantíssima no papo com o médico na hora da consulta. Vamos falar de veganismo um dia sim. Eu acho que essa não é o foco da live hoje, mas é um tema interessante, né? Tem uma seguidora pedindo para falar de veganismo. A gente pode um dia marcar e aí a gente fala com a nutricionista, a gente faz uma live bem legal sim. Já está marcado na agenda. O Gabriel, o nosso Boninho, já vai marcar aí para a gente. Muito bom. Eu achei que foi muito bacana, muito interessante o papo, né? Apesar dessas caídas e tudo mais, eu acho que é muito válido. E vocês que estão aí do outro lado, que são pessoas que fazem a grande diferença nisso tudo. Nós estamos aqui realmente para tentar ajudar, para levar para vocês alguma coisa bacana que faça diferença na vida de vocês. Faça chuva ou faça sol, bem ou mal, ou qualquer coisa nesse sentido, nós estamos aqui para ajudar vocês, para estender a mão, para acolher, para buscar, porque faz mais de 10, 12 anos que a gente faz a mesma coisa, que trabalha com obesidade. Nós já tivemos do outro lado do balcão, cada um de nós aqui já tivemos problemas onde um médico chegou para a gente e falou, cara, fica tranquilo porque vai dar um jeito, eu vou fazer isso por você e você vai ficar bem, ou o seu parente, que ama mais que tudo, vai ficar bem. Então, a gente sabe muito bem que é um momento que a gente pode... É mágico e é maravilhoso. E faça chuva, faça sol, nós vamos estar aqui justamente para isso, para apoiar vocês, para dar a força que vocês precisam para seguir no caminho e saber que não pode deixar de ter esperança, né? Que hoje nós vivemos um problema que está aí para que nós possamos aprender muita coisa, né? Aprender que se não tiver bom para um, não vai estar bom para todo mundo, você entendeu? E isso é muito sério, é muito sério. Nós vivemos um grande presente de moral, de como lidar com o ser humano. Agora, na reclusão, as dificuldades vêm e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. O André voltou para dar tchau para vocês. Agora, porque daqui a pouco cai de novo. Então, acho que é isso aí. Como está no seu Insta, tem muita gente vindo bastante pergunta. Depois você me manda, eu vou responder todas as perguntas, né? Tem gente pedindo dica, etc. E eu queria agradecer a todo mundo. Eu creio que essas caídas, pelo que eu vi, eu recebi bastante mensagem, não foi só a gente, né? As lives, tem muita gente fazendo live, a internet está muito cheia, então realmente a internet está ruim. Então, peço desculpas, né, pelos imprevistos e desculpa para a Nádia pela geladeira dela, que foi o ponto alto dessa live aí. E agradecer você aí, Sérgio, foi bem legal. E vamos fazer mais, né? Independentemente do momento, acho que toda crise gera oportunidade. Acho que foi uma oportunidade boa da gente conversar, interagir com a galera, e a gente não pode perder essa mais não. É isso aí. Tá bom? Eu queria agradecer também a todo mundo. Drica, minha linda, bom ter você aqui com a gente. Fala Drica! Comentários. Fabiola, Helena, Michele, Bari Piovanovic, a Eltia, toda a galera, a Nádia, né? Nádia, hein? Você vai ficar você vai entrar para o time praticamente. Mara, Zuleima, Aniele, o Lidiane, todos vocês que estão aí com a gente, que curtiram. Espero que a gente possa ter levado um pouquinho de alegria para vocês nesse momento, informação,
para que vocês lidem com essa situação toda aí mais fácil. E não deixe de acreditar que vai dar tudo certo. Daqui a pouco tá todo mundo bombando, zerado na rua, correndo, se divertindo, nossos filhos felizes. E é isso, tá bom? Não deixe de nos ajudar a divulgar os canais. O Dr. André Weinetti André... É mais fácil colocar o André Weinetti. Como é que é? André Nutrólogo, seu? É André Weinetti, nutrólogo. Ele acha ele lá porque é muito bom, ele coloca coisa muito mais legal que eu. Mas e agora a minha proposta aqui para vocês é que eu vou colocar só coisa bacana, não vou falar coisa ruim, não. Só coisa bacana para ficar feliz, divertido, para tirar o foco dessa zona toda aí e curtir bastante. O grande André Teixeira, meu grande amigo, cirurgião bariátrico lá de Orlando, mestre. Então, meus queridos, com